E aí, pessoal? Tudo pronto pra gente mergulhar em mais uma história da mitologia grega. Preparadíssimo. Hoje a gente vai desvendar os mistérios da criação do homem e da enigmática Pandora. Nossa, Pandora. Uma figura, né, que é carregada de simbolismo e que até hoje, né, intriga e fascina as pessoas. Ai. Já aproveitando, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse episódio com os amigos. Assim você nos ajuda a levar essas histórias fascinantes para mais e mais gente. E aí, vamos começar. Bora. A história da criação do homem, segundo a mitologia grega, começa com o cenário de caos primordial. Imaginem a Terra no seu estado inicial, escura, sem forma. Uau. Um verdadeiro abismo, né? É. E é nesse cenário que surge Prometeu, o titã que, desafiando os deuses, né, trouxe a luz e a vida para os humanos. O Prometeu, ele não só criou o homem do barro, né, moldando a semelhança dos deuses, como também lhe deu características únicas. Diferente dos outros animais, o homem foi criado ereto, com a capacidade de olhar para o céu e contemplar as estrelas. E essa postura ereta sempre me intrigou bastante. Qual a sua interpretação sobre isso? Olha, ter as mãos livres para criar ferramentas, né? Manipular o ambiente ao seu redor, ter o olhar voltado para o céu, buscando conhecimento além do mundo material. Isso tudo representa a busca inata do homem pelo saber, a capacidade de transcender seus limites. Faz todo sentido. E Prometeu ainda roubou o fogo do Olimpo, né? E entregou aos homens. Exatamente, o fogo, símbolo da inteligência, da criatividade e do poder de transformar o mundo, né, se tornou uma ferramenta essencial para o desenvolvimento da humanidade. Mas essa dádiva teve um preço. Zeus, o rei dos deuses, ficou furioso com a audácia de Prometeu e decidiu puni-lo severamente. É uma punição terrível, né? Prometeu foi acorrentado a uma rocha e condenado a ter seu fígado devorado diariamente por uma águia. Um sofrimento sem fim. Mas a ira de Zeus não parou por aí. Ele também decidiu punir a humanidade. E para isso criou Pandora, a primeira mulher. Pandora, aquela que possui todos os dons, foi criada pelos deuses como uma obra-prima. Ela recebeu beleza, astúcia, persuasão e talentos artísticos. Mas por trás dessa aparência encantadora, escondia-se um plano cruel de Zeus. E qual era esse plano? Pandora foi enviada à Terra com uma missão específica. Conta pra gente. Aliás, aproveitando o gancho, se você tá gostando desse mergulho na mitologia grega, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse episódio. Claro! Pandora recebeu dos deuses uma caixa, ou um jarro, em algumas versões do mito, que continha todos os males do mundo. Doenças, guerras, fome, miséria. Tudo de ruim que você possa imaginar. Zeus sabia que a curiosidade levaria Pandora a abrir a caixa, liberando o caos sobre a humanidade. E foi exatamente o que aconteceu. A famosa caixa de Pandora, né? Um símbolo universal da tentação e das consequências, às vezes desastrosas, da curiosidade. Mas tem um detalhe nessa história que sempre me intrigou. A esperança também estava presente na caixa. Verdade. E esse é um ponto crucial que gera muitas interpretações, né? Porque a esperança ficou presa na caixa. Seria um último consolo para a humanidade, um alento em meio ao sofrimento, ou seria apenas mais um tormento, uma ilusão que nos impede de encarar a realidade? Que dilema, né? A presença da esperança na caixa de Pandora realmente nos faz pensar. De um lado, a esperança nos impulsiona, nos dá força para seguir em frente, mas por outro lado pode nos cegar para os perigos, né? E nos manter presos a falsas promessas. Exatamente. E a história da Caixa de Pandora nos mostra que a humanidade, após a abertura da caixa, passou a viver em constante luta contra as adversidades. A Era de Ouro, um período inicial de paz e abundância, deu lugar a eras cada vez mais decadentes, marcadas pela violência, pela ganância e pelo sofrimento. Era de ouro, né? Um paraíso perdido por causa da desobediência. É como se a história de Pandora fosse um alerta para a importância da prudência, né? Do autocontrole e da responsabilidade para as nossas ações. Mas, por outro lado, também nos mostra a força do espírito humano, que mesmo diante de tantos males, nunca perde a esperança de um futuro melhor. E por falar em futuro melhor, você sabia que aqui no canal a gente tem vários outros episódios sobre mitologia grega? É verdade, e a gente explora cada detalhe desses mitos, mostrando as diferentes interpretações, os simbolismos, as influências na cultura. Vale a pena conferir. Com certeza. E se você já está acompanhando a gente por aqui, aproveita para deixar seu comentário, contar para a gente o que você achou da história de Pandora e quais as suas reflexões sobre a esperança. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos mergulhos profundos no mundo da mitologia. Perfeito. Agora, voltando a Pandora. É interessante como a figura da Pandora, muitas vezes, é comparada com a Eva da tradição judaico-cristã. Ambas são associadas à tentação, à desobediência, né? E à introdução do mal no mundo. Pois é. É incrível como temas e simbolismos se repetem em diferentes culturas, né? A história da criação, a busca pelo conhecimento, a luta entre o bem e o mal,
questões que ecoam através dos tempos e nos conectam como seres humanos, né? Com certeza. E a influência da mitologia grega na cultura ocidental é enorme. Na literatura, nas artes, na filosofia. A gente vê essa influência em obras como O Paraíso Perdido, do John Milton, por exemplo. Ele reconta a história da queda do homem sob uma perspectiva cristã, mas com claras referências à mitologia grega. Exatamente. E o mito de Pandora, em particular, inspirou inúmeras obras de arte ao longo da história. A imagem da caixa, com seus mistérios e perigos, continua fascinando e provocando reflexões até hoje. É verdade. E essa história, né, nos leva a questionar a natureza da esperança. Seria um presente divino, um farol em meio à escuridão? Ou seria uma armadilha, uma ilusão que nos impede de enxergar a realidade? Essa é a grande questão. A mitologia não nos dá respostas prontas. Ela nos convida a buscar a nossa própria interpretação, né? A trilhar o nosso próprio caminho em busca de sabedoria. E a história de Pandora nos mostra que o caminho nem sempre é fácil, né? Abrir a caixa e liberar os mares do mundo trouxe consequências sérias para a humanidade. Com certeza. Mas será que a culpa é só da Pandora? Afinal, quem criou a caixa e a entregou para ela? E por que colocar a esperança lá dentro, junto com todos os males? Nossa, essa é uma ótima pergunta. Será que Zeus, ao criar essa armadilha, também plantou uma semente de redenção? Ou será que ele subestimou o poder da esperança? Eu acho que essa é uma das grandes belezas da mitologia. Ela nos permite questionar, interpretar e tirar as nossas próprias conclusões. E você o que acha? Qual a sua interpretação da história de Pandora? Compartilha com a gente nos comentários. Isso aí. Adoramos saber a opinião de vocês. E por falar em compartilhar, se você está gostando desse mergulho profundo na mitologia grega, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e mandar esse episódio para os seus amigos que também curtem o tema. E não deixe de conferir os outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Tem muita história fascinante da mitologia grega esperando para ser descoberta. Voltando à nossa conversa, a gente estava falando sobre a culpa da Pandora e a intenção dos Zeus. Será que a gente pode analisar a história sob a perspectiva da responsabilidade individual versus a influência dos deuses? Claro, a mitologia grega está repleta de exemplos de heróis que desafiam os deuses, que lutam contra o destino e que tomam as rédeas da sua própria vida. E esses heróis nos inspiram a questionar, a buscar o nosso próprio caminho, né? A construir o nosso destino mesmo diante das adversidades. Exatamente. Afinal, a mitologia não é apenas um conjunto de histórias do passado, mas uma fonte de inspiração para o presente e para o futuro. E a história de Pandora, com todas as suas nuances e contradições, nos convida a refletir sobre a natureza humana, a busca pelo conhecimento e o poder da esperança. Uma pergunta que realmente nos instiga a pensar sobre o nosso papel no mundo, né? Afinal, se a esperança ficou presa na caixa, será que a responsabilidade de construí-la no mundo real é nossa? Faz a gente pensar, né? E a mitologia grega, apesar de ter esses elementos trágicos, também mostra a força do espírito humano. Sim. A capacidade de superação, a busca constante por conhecimento e sabedoria. A gente vê isso na história de heróis como Hércules, Odisseu, Jasão. Todos eles enfrentaram desafios inimagináveis. Mas nunca desistiram de lutar pelos seus objetivos. É verdade. De superar os seus limites. Buscar o próprio caminho, né? Trilhar a própria jornada, mesmo diante das adversidades. E a história da Pandora, com todas as suas nuances, né? Contradições, nos mostra que a busca pelo conhecimento, apesar de fundamental, precisa ser guiada pela sabedoria, né? Sim, sim. E pela ética. Concordo plenamente. E a mitologia grega, com seus deuses, heróis, monstros e toda a sua riqueza simbólica, oferece um repertório incrível para a gente entender melhor a nós mesmos, né? E o mundo à nossa volta. E por falar em entender melhor o mundo, acho que a gente conseguiu desvendar alguns dos mistérios por trás da criação do homem e da caixa de Pandora, né? Com certeza. Exploramos as motivações dos personagens, os simbolismos, as diferentes interpretações do mito. Foi um mergulho profundo, cheio de descobertas. E para quem curtiu essa viagem pela mitologia grega, a gente tem um convite especial. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e fica ligado porque a gente tem muito mais conteúdo incrível sobre mitologia, história e cultura. É isso aí. E não esquece de deixar o seu comentário contando pra gente o que você achou desse episódio. Quais foram as suas reflexões, suas dúvidas. A gente adora saber a opinião de vocês. Afinal, a mitologia nos convida ao diálogo, à troca de ideias, a construir, né? Conhecimento junto. É essa troca que torna a nossa jornada ainda mais interessante. Com certeza. E antes da gente se despedir, queria agradecer a presença do nosso especialista, que nos guiou com maestria por esse labirinto de símbolos e significados. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento, a sua paixão pela mitologia com a gente. O prazer foi meu. Agradeço o convite e a oportunidade de participar dessa conversa tão instigante. E a você, nosso ouvinte, muito obrigado por se juntar a nós nessa aventura. Esperamos que você tenha se inspirado com a sabedoria dos mitos e que continue explorando o fascinante mundo da mitologia grega. Até a próxima.